Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do Gilmar Palusa de Buenos Aires. Olha que coisa, o Gilmar Palusa, vocês sabem, é aquele showzinho que o pessoal faz de tietagem de ministros do STF, políticos, né? É feito em Lisboa, todo ano tem o Fórum Jurídico de Lisboa, né? Feito lá pelo Gilmar Mendes, e esse ano vai ter também o Fórum Jurídico de Buenos Aires, né? Com certeza a esquerda aqui do Brasil está querendo conversar com a esquerda lá da Argentina, porque o Milei acertando tudo em economia e o Lula errando tudo em economia, está deixando o Lula com uma imagem muito ruim, né? Com certeza esse encontro lá é justamente com o objetivo de achar saídas para o problema. Eu, se fosse o Milei, ficaria preocupado com isso, né? Vamos entender o que vai acontecer aqui, qual que é a importância desse troço, e também vamos aproveitar e falar sobre a discussão do Gilmar Mendes, que é lógico, né? Protegeu os trabalhadores no tráfico, as vítimas do usuário, no caso lá da operação da polícia aqui no Rio de Janeiro, né? Essa notícia foi sugerida por Ninfeta Libertária, Olhar Biônico e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a versão argentina do Gilmar Palusa estreia com políticos, empresários e ministros. Vai ser agora, quarta, quinta e sexta agora dessa semana vai ser o Gilmar Palusa em Buenos Aires, né? Então tá aqui, tem o fórum aqui do Coisa, Programação, Fórum de Buenos Aires, né? Ou seja, seguindo o Fórum de Lisboa, dias 5, 6 e 7 de novembro, na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires. A Universidade de Buenos Aires, eu não preciso explicar para vocês que é um antro socialista lá em Buenos Aires, normal, toda a faculdade, né? Ainda mais a Faculdade de Direito de Buenos Aires, então ali você concentra o grosso da oposição ao Milei lá no governo argentino. Recentemente teve uma briga muito grande do Milei justamente com as universidades, por conta do Milei querendo cortar verbas para as universidades, né? Todo o governo argentino está cortando gastos para atender a meta fiscal, e daí o Milei queria também cortar gastos da Universidade de Buenos Aires, e é lógico, a universidade não quis e teve briga. Infelizmente essa briga o Milei perdeu, porque os congressistas ficaram do lado da universidade e acabaram aprovando o envio de verbas para a universidade, né? Mas então essa é a situação, existe essa disputa por lá, né? E é justamente nessa universidade que vai ser o Gilmar Palusa, e tá aqui, ó, veja, não é que vai substituir o de Lisboa, não, tá? O de Lisboa continua existindo, aí vai ter também o de Buenos Aires agora, porque aparentemente a mamata desse pessoal não pode ser restrita, uma mamata só por ano tá pouco, tem que ter várias mamatas por ano, né? E agora não pode mais fazer nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos não rola, né, Gilmar? Nos Estados Unidos não dá para fazer mais, então agora tem que ser Lisboa, Buenos Aires e coisa e tal, não tem jeito, né? Enfim, o pessoal que já está avisando o Milei lá que, olha só, tá indo um monte de gente aí para Argentina, Moraes, Pacheco, Gilmar Mendes e outros brasileiros sancionados pela Lei Magnitsky que estão indo para Argentina. O Milei abre o olho aí, né? Não tem muito que o Milei possa fazer, né? Eu não sei como é que são os critérios da imigração argentina, em tese. Como eu falei para vocês, mesmo que você tenha um passaporte válido, o país não é obrigado a deixar você entrar, mas no caso do Mercosul existem acordos que sim, né, brasileiros podem entrar na Argentina, argentinos podem entrar no Brasil, não tem muitos requisitos nesse aspecto. Então o Alexandre de Moraes, por exemplo, não precisa nem usar o passaporte dele, pode usar a identidade. Qualquer brasileiro pode entrar na Argentina com a mera identidade brasileira, né? Então, eu não sei se tem como o Milei fazer alguma coisa nisso daqui, mas vamos ficar de olho para ver qual vai ser o tema dessa história aqui. Eu suspeito que esse pessoal vai lá na Argentina para tentar dar força para a oposição argentina, que está meio para baixo por conta das derrotas eleitorais para o Milei por aí, né? E tentar também arquitetar alguma coisa com eles, eu não tenho dúvida, né? A esquerda latino-americana está morrendo e estão tentando se manter relevantes, tentando se manter vivos. A América Latina inteira está migrando para a direita, o Brasil vai também ano que vem, eu tenho certeza disso, e aí está o pessoal, esses esquerdistas do STF e do governo Lula tentando impedir esse negócio, ou mudar o rumo, né? Não creio que vão conseguir grandes coisas, mas vamos ver o que sai disso daí, né? Bom, outra coisa curiosa foi essa mensagem aqui do Gilmar Mendes falando sobre a operação de segurança aqui no Rio de Janeiro, né? Eu não vou ler isso tudo aqui, porque tem um monte de coisa aqui, ele falando que não, que esse tipo de crime não interessa e coisa e tal, porque você tem que usar a estratégia do follow the money para saber onde é que vem isso. Meu amigo, follow the money é o seguinte, o dinheiro vem dos usuários, cara, os usuários dão dinheiro. Você está dizendo então que os traficantes são vítima do usuário, está repetindo a frase do Lula, é isso?
Esse pessoal, eu vou te falar um negócio, eles estão tá reclamando que não gostou dessa operação, por quê? Porque justamente essa operação colocou o governo Lula e, por conseguinte, todos esses ministros esquerdistas do STF numa posição delicada, né? E, enfim, mais um monte de baboseira que ele escreveu aqui, e o pessoal aqui viu a coisa corretamente, como o Rodrigo Constantino colocou aqui, ó. Gilmar Mendes sentiu. E sentiu mesmo, né? Até a pesquisa Quaest alinhada ao governo atesta, só a esquerda ficou contra a mega operação no Rio. É a turma da bolha, do cabelo vermelho, da narcoafetividade e coisa e tal, que continua frequentando o apartamento do Caetano, né? E daí o Gilmar Mendes está aqui de novo criticando. Por quê? Por que eles estão criticando isso? Porque eles não querem combater a criminalidade, né? O governo vende a ideia para você de que eles são, que eles vão te dar segurança e coisa e tal, mas eles não sabem fazer isso, eles não têm como. Então eles preferem perseguir a oposição. Perseguir a oposição, o Gilmar Mendes faz isso o tempo todo, perseguindo a oposição o tempo todo. Mas perseguir bandido mesmo não, né? E além disso, você tem a suspeita de que existe muita ligação entre esse pessoal aí, né? Quem será o ministro do STF, o ministro do CV, né? O ministro do Comando Vermelho, a gente não sabe ministro de que é, mas né, é uma coisa estranha isso daí, né? O próprio Martim de Luca, que é advogado do Trump lá naquele processo lá do Rumble contra o Alexandre de Moraes, fala volumes que o ministro do STF, o Gilmar Mendes, se sentiu compelido a explicar por que a Suprema Corte brasileira está fazendo o que está fazendo, né? Quando os juízes da Suprema Corte precisam defender eles próprios para o público, é porque eles sabem que o público parou de acreditar nessa história, né? Em tese, eles são juízes, eles não deveriam fazer nada, a STF não deveria fazer nada, eles deveriam apenas decidir o que está certo e o que está errado, fazer apenas a aplicação da lei, né? No entanto, a gente já viu que o STF saiu da caixinha já há muito tempo, né? Brasileiros estão cansados de viver sob o controle do crime organizado, né? Eles querem proteção, não protocolos, né? E quando o Estado finalmente age, quando o governador do Rio pegou a polícia e brigou com o Comando Vermelho, a primeira reação do STF é investigar a polícia, né? Os Estados Unidos está considerando se vai ou não designar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Enquanto isso, partes do Brasil, partes do próprio judiciário do Brasil, agem como se a ameaça real fosse a aplicação da lei, né? E é verdade, é isso que acontece aqui no Brasil mesmo. Por quê? Porque o Lula e a esquerda são ligadas ao crime. E aí o Gilmar Mendes, o STF, a galera toda vai junto nessa história, né? Então tá aqui a resposta dele e vamos ver o que vai vir desse Gilmar Palusa lá na Argentina. Não acredito que vai ter nada de significativo, mas vamos aguardar para ver qual vai ser o tema dessas conversas. Vai um monte de gente para essa porcaria aqui. Vai até gente do PL, do partido do Bolsonaro vai, que é o Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, e deputada Janaína Riva, Marcos Pereira do Republicanos, enfim, vai um monte de político, o Pacheco, lógico, né? E mais um monte de gente aqui, empresários e não sei o que lá. Esse negócio, como eu já falei para vocês, esses encontros é tudo networking, né? O pessoal vai para discutir outros assuntos, as palestras mesmo, ninguém está interessado. O pessoal vai lá para bater papo por trás dos panos, encontrar e puxar ideia. E vamos ver o que vai sair desse encontro lá na Argentina. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.